Tem novidade para quem contribuiu com o Fundo de Garantia entre 1999 e 2013. As informações com o repórter Diego Gavazzi. O Supremo Tribunal Federal considerou a taxa referencial, a TR, responsável até então pela correção monetária de precatórios e do FGTS, como inconstitucional e ilegal. A decisão foi tomada porque no período em que foi utilizada, entre 1999 e 2013, a TR não acompanhou os demais índices de correção e esteve abaixo da inflação. Com isso, o poder de compra não foi recuperado e os trabalhadores receberam menos do que deveriam, dizem os especialistas. A partir de agora, a referência para a correção monetária do FGTS será o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, escolhido por sempre acompanhar o nível da inflação. Com essa mudança, todas as pessoas que trabalharam nos últimos 14 anos, inclusive os aposentados, podem entrar com ação judicial para pedir a correção do Fundo de Garantia por tempo de serviço. A estimativa é que a diferença entre o que o trabalhador de fato recebeu e o que deveria ter recebido seja de 60% a 80%, dependendo dos meses e dos anos trabalhados. Bom, muita gente ainda tem dúvidas sobre as regras do Fundo de Garantia, então a gente volta a falar ao vivo com Alisson Costa. Alisson, explica pra gente em que situações o trabalhador pode usar o dinheiro do FGTS. Olha, Elisa, são várias situações. As mais conhecidas são por demissão ou para compra da casa própria, mas existem vários outros casos em que ele pode requerer a retirada dessa quantia, desse valor. Sobre isso a gente vai conversar com a Renata Neto, que é advogada. Renata, bom dia. Como funciona? Para começar esse papo, quem tem direito ao FGTS? Principalmente o empregado registrado com carteira assinada e a empregada doméstica, os empregados domésticos, né? Os empregados domésticos é inclusive uma nova lei, né? Ela na verdade é uma lei de 2001 que facultou aos empregadores recolher o fundo de garantia para os empregados domésticos. Então não é obrigatório, mas uma vez que se recolheu a primeira vez, tem que continuar recolhendo. Passa a ser obrigatório para aquele empregado, a menos que venha a ser rescindido o contrato de trabalho. Além dessas duas situações que a gente já citou, né, a questão da demissão e da compra da casa própria, em quais outras situações eu posso requerer o FGTS? As situações principais, assim, tem várias bastante peculiares, mas as principais são por causa de doença terminal ou muito grave e no caso da aposentadoria. Nesse caso das doenças, como requerer? O que deveria ser feito? É importante juntar atestado médico, laudo de exames e procurar uma agência da Caixa e dar entrada num processinho administrativo para poder sacar a quantia do fundo de garantia. O prazo é muito longo para que essa retirada seja feita? Olha, normalmente não. Eu não sei te dizer um prazo definido, assim, especificamente, mas via de regra não demora muito, principalmente no caso de doença. No caso do empregador, quem está em débito aí demorou, atrasou o pagamento de algumas parcelas aí do FGTS, como ele deve fazer? Pode também procurar uma agência da Caixa para efetuar o parcelamento, a menos que o débito já tenha sido ajuizado. Então ele vai ter que fazer esse parcelamento na justiça mesmo. Mas fora isso, ele pode procurar uma agência da Caixa, declarar os seus débitos e pedir o parcelamento em até 180 vezes. Ok, Renata, obrigado pelas informações. Elisa.